Pronto. Sou a Eric, tá? Quem vai dar aula junto comigo são as outras monitoras, a Perla e a Iane. A gente dividiu essa aula em blocos. O professor passou para vocês uma lista de exercício com umas 70 ou 68 questões semana passada. A gente não vai fazer ela naquela ordem que ele passou, a gente achou melhor que agrupasse as questões por assunto e dando de acordo com esse assunto as questões e um pouquinho do conteúdo também, para não ficar só uma aula de resolução, tá? Então, eu vou começar e a gente vai ficar se revelando entre si. Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai para os primeiros assuntos iniciais de introdução ao direito administrativo. A questão de o que é o direito administrativo, né? Aí eu trouxe aqui para a gente dar uma olhada nos dois conceitos trazidos, um pelo Marcelo Justo Filho e outro pela Maria Silva Zanella de Pietro. Só uma lidinha rápida a gente vai fazer agora e vai destacar os pontos principais. Justo Filho fala que direito administrativo é o conjunto das normas jurídicas de direito público que disciplina as atividades administrativas necessárias à realização dos direitos fundamentais e à organização e funcionamento das estruturas estatais e não estatais encarregadas de seu desempenho. Já a de Pietro, ela dá um tom mais voltado também para o direito, o que forma a administração pública, que é alvo do estudo do direito administrativo. Ela diz que direito administrativo é um ramo do direito público que tem por objeto os órgãos, agentes e pessoas jurídicas administrativas que integram a administração pública, a atividade jurídica não contenciosa que exerce e os bens de que se utiliza para a consecução de seus fins de natureza pública. Então, a gente pode destacar desses dois conceitos que, embora eles sejam bastante diferentes na abordagem que eles tomam, que o direito administrativo se concentra na administração pública e nos agentes que a formam, bem como também nas atividades da administração pública, em estudar a estrutura que a administração pública tem. Quando é que surge essa disciplina? O direito administrativo surge com... É muito perto. Na verdade, é em razão da Revolução Francesa lá na Europa, como um marco aqui no Ocidente, que a gente tem o surgimento do direito administrativo realmente positivado. Era a ideia de que o Estado tinha que ser contido de alguma forma para manter as liberdades das pessoas e também, com o passar do tempo, acabou ganhando a conotação de garantir certas coisas, como os direitos fundamentais, que foi o que fez parte do conceito do justo em filho. Então, o direito administrativo é um ramo do direito público que trata da administração pública em suas relações internas e externas. Internas, a gente fala da administração pública com os seus os agentes que fazem parte dela, as pessoas que estão dentro dela e também em relação aos próprios órgãos dela, as entidades que a formam. E nas relações externas, a gente está falando do Estado e os administrados, as pessoas que estão sob o jugo da administração. O direito administrativo tem os seus princípios e regras próprias, que são aplicáveis à atuação administrativa estatal, e ela é uma ciência normativa a analisar a gestão pública em seus fins pelo interesse público. A administração pública, ela não age para fazer os interesses dela propriamente, o que as pessoas como Celso Antônio Bandeira de Mello chama de interesses secundários da administração. Ela está lá principalmente para alcançar o interesse público, tanto que ela é governada por um dos princípios que eu vou mais à frente tocar com vocês. Então, estou falando muito de administração pública, mas o que é assim estruturalmente? A administração pública, ela pode ser entendida a partir da visão dos três poderes. O Estado, ele tem três poderes. Assim, o poder do povo é um, mas para fins didáticos e também até para fins estruturais pela Constituição e todo o ordenamento jurídico, a gente divide ele em três poderes, que são legislativo, executivo e judiciário. Eles têm as funções típicas deles, as funções para as quais eles foram divididos, classificados e estruturados para atender primariamente, que no caso do legislativo é fazer as normas, fazer as leis e fiscalizar a aplicação delas. No executivo é a função puramente realmente de executar as leis, fazer certeza de que aquilo está sendo realizado no país todo e também fora.
E no judiciário, é a questão de fazer o direito no caso concreto, que é resolver conflitos, embates, falta de uma estrutura normativa para determinada coisa. É realmente fazer o direito no caso concreto. Mas para eles fazerem essas funções que são as típicas deles, eles também precisam de funções secundárias, as funções atípicas, que não são aquelas para que eles foram primariamente criados, mas são necessárias para que eles possam desenvolver as típicas. As funções atípicas, elas são também, do mesmo modo que a Constituição diz que aquelas são as típicas deles, as atípicas também são dadas pela Constituição Federal, elas são autorizadas pela Constituição Federal, até exigidas que elas sejam realizadas para ter aquela consecução. Então, no Legislativo, por exemplo, a gente tem as funções administrativas dele, também tem as funções para julgar também. A gente tem, por exemplo, que no Legislativo eles podem fazer, por meio do Tribunal de Contas da União, o julgamento das contas do presidente da República, né? No Executivo, o presidente da República pode também exercer a função de legislar por meio de medidas provisórias. E no Judiciário, a gente tem a aplicação, por exemplo, das súmulas vinculantes e também eles fazerem os próprios normativos deles, do pessoal. Tem também as instituições normativas internas deles. Então, instituições normativas não, é o regimento interno, desculpa. Então, a gente tem que as funções típicas são aquelas funções para que eles foram criados, mas também tem as atípicas, que são necessárias para que eles possam realizar as funções típicas dele. Então, adiante. Administração pública, o que é? Ela não se faz só no âmbito do executivo. Como existem as funções típicas e atípicas, a administração pública se faz também no âmbito do judiciário e no âmbito do legislativo. Porque nesses órgãos tem as funções da administração que são necessárias para que eles possam realizar o que eles foram criados para fazer. Então, a gente tem a administração pública nos três poderes, e a gente pode se referir a ela como a administração pública em letras maiúsculas, que seria a função no sentido, função não, seria a administração pública no sentido subjetivo, que seria também chamado de orgânico ou formal, e a gente tem a administração pública no sentido objetivo, com letras minúsculas. No sentido objetivo, a gente está falando da própria atividade administrativa. No sentido subjetivo, a gente está falando dos órgãos, das pessoas que integram a administração pública, dos agentes que atuam lá. Então, a gente está falando daquelas pessoas que fazem a administração pública acontecer. Boa, boa. A administração pública é criada primariamente para a... Eu me perdi, sinto muito. A prestação de serviços... Não, pera. Pronto. Quando você fala em administração pública, você pode ver esses 4 pontos girando em torno dela: a prestação de serviços públicos, o exercício do poder de polícia, a regulação de atividades de interesse público, o controle da atuação estatal também está girando lá. Então, a gente tem esses 4 pontos que caracterizam muito bem a administração pública, certo? E quais são as fontes do direito administrativo que estuda a administração pública em sua atuação por meio da Constituição, das leis e, enfim, as fontes do direito administrativo podem ser divididas em primárias e secundárias, segundo o Eli Lopes Meireles. Essa é uma classificação que é já um pouquinho antiga, e por isso ela já tem alguns pontos que muita parte da doutrina discute. E também existem outras classificações que surgem sobre outros aspectos, né? Então a gente tem aqui as fontes primárias e secundárias, que foi proposta pelo Meirelles, em que ele coloca primariamente como a Constituição e as leis, e aí futuramente outras pessoas chegam a falar que os regulamentos também estão lá. Regulamento seria, por exemplo, um decreto, porque a lei diz que, sei lá, vai existir tal gratificação para os servidores, e ela vai ser implantada por meio de regulamentação específica. Isso acontece muito. E aí chegam a colocar aqui o regulamento. O Lilo Lopes Meirelles não coloca aqui exatamente, mas outros doutrinadores a posicionam bem aqui, tá? E as secundárias, temos aqui os princípios específicos, que também o Meirelles não colocou aqui inicialmente, mas há outros doutrinadores que falam que os princípios específicos do direito administrativo estão aqui.
E em seguida a gente tem a jurisprudência, a doutrina, os princípios gerais do direito e os costumes. Então, essa é uma das várias classificações que você pode fazer de fontes. Tem também outras classificações, tipo fonte escrita e fonte não escrita, em que, por exemplo, a jurisprudência fica lá entre um limbo, em que ela é não escrita e escrita ao mesmo tempo. Essa é uma das classificações que a Maria Silva Zanella de Pietro chega a elucidar para a gente. Enfim, não existem classificações erradas. Na verdade, no direito administrativo, você não vai encontrar classificações erradas. Você vai achar apenas abordagens diferentes. Então, vocês fiquem só ligados naquelas que normalmente vão aparecer em provas, em questões, e também aquelas que mais entram em discussão. E essa aqui é uma delas, tá? Agora, os princípios que regem o direito administrativo. Esses dois primeiros que a gente tem aqui, a supremacia do interesse público e a disponibilidade do interesse público, são os que, assim, se você for colocar numa piramidezinha e classificar como aqueles que têm maior importância, esses são os que com certeza vão reger todo o direito administrativo e toda a administração pública, porque é para isso que ela é criada, primeiramente, para atender ao interesse público e também para colocar o interesse público em posição elevada aos interesses individuais, que não significa que você apaga os direitos individuais, mas se você tiver uma colisão entre os dois, a supremacia do interesse público vai se impor. Então, esses são os dois principais princípios, mas a gente tem outros. Temos os expressos na Constituição, e os implícitos também. Então, a gente tem a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade, a eficiência, que entrou em 98 na Constituição. Temos o contraditório em ampla defesa, o princípio da continuidade, que diz que a atividade da administração pública não pode parar, exceto em alguns casos específicos. A autotutela da administração, a razoabilidade, a proporcionalidade, a motivação, a isonomia, a finalidade, a especialidade, e a segurança jurídica que ela tem que garantir. Além também da presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos. Que esse aqui é um ponto que a gente tem muita discussão no âmbito judicial, porque nas ações é uma prerrogativa da administração pública nos atos, que realmente as pessoas, quando entram na ação judicial, elas têm que trazer provas concretas, provas que mostrem a razão e prova que a administração está errada, porque ela é regida por todos esses princípios e você está querendo provar que ela não está cumprindo esses princípios ou que ela está indo contra a lei escrita. Então, a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos milita muito na favor da administração pública. Não é absoluto, com certeza, mas isso faz mais uma vez com que você tenha que provar o seu direito quando entra com uma ação. Enfim, só curiosidade, porque esse aqui é o que mais me chama a atenção e eu acho que é o meu favorito dos princípios, tá? Vamos para algumas questões agora. Gente, como eu disse, as questões não estão na ordem que foram passadas para vocês. Elas estão agrupadas por assunto. Então, vamos lá. A questão 51. O direito administrativo, por ser um dos ramos do direito público, disciplina não somente a atividade administrativa do Poder Executivo, mas também a do Poder Legislativo e do Judiciário. Então, questão verdadeira, né? A administração pública está no âmbito dos três poderes, seja como função típica, seja como função atípica. Questão 52 agora. A jurisprudência, fonte não escrita do direito administrativo, obriga tanto a administração pública como o Poder Judiciário. A questão é falsa. Por quê? A jurisprudência, ela de fato tem um peso enorme. Ela obriga o Poder Judiciário, quando você tem uma jurisprudência do STJ ou do STF, e até no âmbito dos tribunais locais. Mas, quando você está falando do Poder Judiciário, é uma coisa. Mas agora, se você fala no âmbito inteiro da administração pública, essa obrigação, ela cai bastante. As súmulas vinculantes, com certeza, são aplicadas no âmbito da administração pública. Mas, as súmulas comuns, elas não são obrigatórias de serem observadas. Até porque a administração pública tem que ter atuação legal. Então, a fonte da jurisprudência acaba caindo sempre como uma fonte secundária do direito administrativo, tá?
Então, por causa disso, ela está falsa, mas também você poderia até questionar, mais ou menos, se a jurisprudência é uma fonte não escrita ou se ela é uma fonte escrita. Acho que essa parte aqui, ela não tem um consenso total na doutrina, então a gente não vai muito por esse caminho, tá? Questão 53 agora. Dado o status jurídico de direito, também ao direito privado é aplicável o princípio da legalidade, tal como adotado na administração pública. A legalidade é um princípio na administração pública, mas ela não tem o mesmo sentido que ela tem para os privados. A gente pode pensar assim: se a legalidade para os particulares significa autonomia da vontade, no âmbito da administração pública, na verdade, ela vai significar a contenção da vontade dela. Na verdade, significa a limitação ao ponto de ela ser o estreito. A administração pública só pode fazer o que está na lei em sentido amplo. Então, na lei, seja Constituição, lei ordinária, lei complementar, regulamento, tem que estar na lei. Ou ainda como uma súmula vinculante, por exemplo, né? Gente, se eu estiver indo rápido demais, eu tenho certeza de que eu estou sendo rápido demais. Vocês podem me interromper, seja por áudio, seja por mensagem. Eu estou atento, tá? Então, qualquer dúvida, se precisar ir mais devagar, podem falar. Questão 55. Na hipótese de conflito entre dois princípios, só um deles será válido e irá prevalecer. Acho que essa parte aqui não é nem exatamente em direito administrativo, né? Na verdade, acho que eu vi isso aqui em hermenêutica. Vocês talvez devam ter visto isso também. Quando se tem dois conflitos, seja ele no âmbito do direito administrativo, direito civil, constitucional, o que seja, se tem dois conflitos, se tem dois princípios em colisão, você tenta realizar sempre os dois ao máximo. Se não puder e um deles acabar se sobrepondo, você tenta realizar o que acabou sendo sobrepujado ao máximo, ainda assim. Então, não há que se falar que um deles vai ser inválido, tá bom? Você tenta sempre aplicar os dois ou mais, como seja. Questão 57 agora. Ops, passei. Em obediência ao princípio da publicidade, é obrigatória a divulgação oficial dos atos administrativos, sem qualquer ressalva. É falso, né? A gente já tem que ficar sempre atento quando tiver uma expressão que dê a conotação de entre ou sem qualquer exceção. Então, essa parte já você ficaria atento. Não existe e o da idade é um deles. Se a gente não pode investigar essas coisas, simplesmente por eficiência, seja nacional, seja por não a idade de uma pessoa, a vida privada dela. Então, existem diversos tipos de atos que não são publicados no meio oficial, mas eles ainda, por eficiência, poderiam também ser publicados por meio menos dispendioso para a administração. Até porque, imagina só, e se cada ato da administração, tipo, cada ato dela fosse parar no diário oficial, que tamanho iria ser esse diário oficial? Ele já é grande agora. Imagina que fosse parar lá. Então, a divulgação pelos oficiais pode acabar sendo relevada em alguns momentos, tá? A publicidade não se faz de forma absoluta. Agora não digo não. Perla. Boa noite. Estão me escutando direitinho? Pronto. Vou falar aqui um pouquinho sobre a divisão da administração pública, né? Como ela se organiza. Em centralizada ou descentralizada. A centralizada. Os entes da administração direta prestam serviços diretamente. A descentralizada, para uma maior eficiência, o Estado transfere a prestação do serviço para outra pessoa jurídica, cria uma nova pessoa jurídica. Pode ser a particulares ou criação da própria administração pública, autarquias, fundações, empresas públicas e sociedade de economia mista. Essas pessoas também podem criar órgãos. Nesse caso, eles vão desconcentrar. Pode passar, Eric.
descentralização. A descentralização cria entidades. Eu coloquei em vermelho o E de descentralização para fazer um mnemônicozinho com entidades, para vocês lembrarem. Quando descentraliza, cria entidades. Cria uma nova pessoa jurídica. Porém, não há hierarquia, não há vinculação, há apenas o controle finalístico, né, de quem cria, ele supervisiona, ele faz apenas um controle administrativo, mas a entidade não se subordina. Por meio de lei, ela é criada ou autorizada a entidade da administração indireta. As autarquias, né, fundações, sociedade de economia mista, empresas públicas. Por meio de ato administrativo ou contrato, concessão, permissão ou autorização. A centralização é ao contrário, né, da descentralização, se por acaso a administração pública achar por bem, ela pode extinguir essas entidades e volta ao centro. Então, tem a descentralização e tem o processo oposto, a centralização. Pode passar. A desconcentração, eu marquei em vermelho o O de desconcentração, que é a criação de órgãos, para facilitar, né, a memorizar. É que a administração pública, internamente, ela se especializa, ela se divide internamente para essa competência ser mais eficiente. A desconcentração, criação de órgãos. Esses órgãos não têm personalidade jurídica própria, ao contrário das entidades, né, que tinham. O controle é por autotutela. E a concentração é a extinção de órgãos. Órgão público, como eu já disse, não tem personalidade jurídica. Lei cria e lei extingue órgãos, mas a estrutura interna do órgão pode vir por decreto. Isso aqui é mais bem específico. Pode passar, Eric. Agora, as questões. Não está na ordem, mas é por assunto para facilitar. 58. Uma autarquia estadual integra a administração indireta do Estado? Sim. Autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade de economia mista, são da administração indireta. Verdadeiro. 64. Na descentralização administrativa, ocorre a criação de uma nova pessoa distinta, administração indireta do Estado, havendo hierarquia e subordinação quanto ao ente que a criou? Falso. Ocorre, sim, a criação de uma nova pessoa jurídica, mas não há hierarquia e subordinação, como eu já tinha falado naquele slide anterior. Questão 65. Empresa pública é uma entidade integrante da administração indireta com personalidade jurídica de direito privado, ok, instituída mediante autorização do poder público, com capital privado e público. Aqui está o erro. Empresa pública só tem capital público. Quem tem um capital misto, privado e público, é a sociedade de economia mista. Aí aqui está dando exemplo do Banco do Brasil e da Petrobras, que são sociedade de economia mista. Pode passar. É falso. Questão 59. As Assembleias Legislativas Estaduais não possuem personalidade judiciária? Aqui tem que ter atenção para a diferença entre personalidade jurídica e personalidade judiciária. A Assembleia Legislativa, ela é órgão, então ela não possui personalidade jurídica, mas aqui está falando personalidade judiciária, que é a capacidade de estar em juízo. Então, elas têm sim, porque é um órgão independente, os órgãos independentes e autônomos, eles possuem capacidade judiciária, personalidade judiciária, que é a capacidade de estar em juízo, para defender suas prerrogativas em juízo, né? Então, está falsa porque diz que não possui. Questão 66. Órgãos públicos são unidades integrantes da estrutura de uma mesma pessoa jurídica, divisão interna, e decorrem da atividade de desconcentração? Verdadeiro, como a gente viu nos slides anteriores.
Pode passar. Aqui é a classificação do Eli Lopes Meireles, de agentes públicos. Se divide em 5 classes. Agentes administrativos, são servidores públicos, agentes políticos, que são os de mandato eletivo, os juízes, agentes honoríficos, são os mesários, entre outros, agentes delegados, que são aqueles particulares que exercem funções delegadas por concessão, permissão, autorização, e agentes credenciados, que representam o Estado em alguma circunstância. Exemplo, um artista que vai receber uma medalha no exterior, ele representa o governo brasileiro. Então, nesse caso, ele está como agente público, na qualidade de agente credenciado. Pode passar. Servidores públicos. Vocês têm que ir para a prova sabendo do artigo 37 a 41. É muito importante para a vida. Então, comecem a decorar, do 37 ao 41. Questão 7. São requisitos para a aquisição da estabilidade o concurso público, a nomeação para cargo efetivo, 3 anos de efetivo exercício e avaliação especial de desempenho. Verdadeiro. Esses são os requisitos para a estabilidade. 36. O concurso público tem validade de 3 anos, não, são 2 anos, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período. Então, são 2 anos mais 2. Então, falso. 8ª. O servidor público que seja eleito para qualquer cargo do Executivo ou do Legislativo, federal ou estadual, caso haja compatibilidade de horários, acumulará o exercício do cargo eletivo com seu cargo, emprego ou função pública. Falso. A única hipótese em que ele pode acumular o cargo é no âmbito do legislativo municipal, são os vereadores, que só os vereadores podem acumular e se houver compatibilidade de horários. Então, a questão é falsa. Oi, dá 30. licença. Posso Opa, perguntar? pode. Sobre a questão 7. Ele Pode dizer. fala em avaliação especial de desempenho. Que Sim. avaliação é essa? Qual é a diferença dela para a avaliação de desempenho normal? É assim, você ingressa no serviço público, você faz 3 anos. A partir daí, você faz a avaliação especial de desempenho. O chefe, né, seu superior, vai dizer se você é assistido, se você está nas atribuições corretamente, vai fazer uma série de e vai dizer se você, ok, passou na avaliação especial. A avaliação especial é a que dá estabilidade. Depois, ao longo dos anos de serviço público, tem as avaliações periódicas de desempenho. Também, basicamente, as mesmas perguntas. Que, inclusive, se você não passar, né, nessa avaliação periódica, você pode perder o cargo público. É uma das hipóteses de perda do cargo público. Ok? Ok, só estava com dúvida mesmo no nome dessa avaliação especial, né? Eu não sabia que era esse nome. Na especial é a primeira, aí as próximas, avaliação periódica de desempenho. Pode passar. Segundo a Constituição Federal, a administração pública pode promover contratação de servidores públicos por tempo determinado, sem realização de concurso público, quando houver excepcional interesse público para atender a necessidade temporária. Essa questão aqui eu coloquei como falsa, porque servidores públicos exigem um cargo. E, nesse caso aqui, de excepcional interesse público por tempo determinado, eles vão exercer apenas uma função. E coloquei falso. Porém, esse tema é bem controverso. Entenda que esses servidores são servidores públicos, essas pessoas contratadas são servidores públicos. Mas eu coloquei falso. Eu tenho até uma curiosidade. Eu cheguei a ver uma classificação em que leva em consideração que essas pessoas que são contratadas especificamente para exercer uma função nesse momento de calamidade, o que acabaram fazendo por um desvio de função, elas são consideradas... Um desvio de função não, na verdade, eles são pessoas informais que estão exercendo a função. Eu cheguei a ver uma classificação
de que eles seriam os chamados agentes de fato. De fato, porque, apesar de eu não ter cargo, apesar de eu não ter uma função realmente, aqui estou eu. E, inclusive, colocando Exatamente. dentro essas pessoas de calamidades que acabaram exercendo a função. Mas fica aí, acho que isso vai aparecer em algum local, em algum mundo. Vai. Não é à toa que os atos praticados por agentes de fato são considerados válidos, né? A gente vai ver isso lá nos atos administrativos. Ah, isso acontece também. Enfim, as coisas da realidade, né? Questão 35. A exigência de exame psicotécnico para habilitação de candidato a cargo público somente pode ser levada a efeito caso haja lei que assim determine. Verdadeiro. Um concurso não pode, a seu critério, fazer o psicotécnico, não. Tem que ter a lei que diga que precisa do psicotécnico. E, além disso, a questão não diz, mas, além disso, ainda precisa estar previsto no edital. Pode passar, Eric. Questão 9ª. A Constituição Federal assegura aos militares a livre sindicalização e o exercício do direito de greve? Não, a Constituição ele veda aos militares a sindicalização e o direito de greve. 34. É garantido a todo servidor público o direito à livre associação sindical e ao exercício irrestrito do direito de greve, como eu falei na questão anterior, né? Não, aos militares não é. Então, não é todo servidor público, falso. 17. A remuneração dos servidores públicos, em geral, é paga por subsídio, ou seja, uma parcela única na qual não são admitidos outros pagamentos de bônus, gratificações, vantagens, etc. Não é em geral. Em geral é a remuneração, né, com os vencimentos. Por subsídio, apenas para os membros dos poderes. Deixa eu ver aqui. Eu tenho uma dúvida. Pois não. Na 34 ainda. Se ele dissesse só servidor público civil, estaria certo? Sim, estaria certo. O servidor público civil tem expressamente na Constituição que ele tem direito à livre associação e ao direito de greve. Mas ele fala direito irrestrito de greve? Não, irrestrito não. Tem um serviço, tem aquela parcela, né, de serviços essenciais que tem que continuar, então não estaria falso assim, de todo jeito caso desse irrestrito. Certo. Tá Uma coisa que é apontada nessa questão. Opa, pode falar. Desculpa. Eu acho que No na direito de greve. Constituição o direito de greve é só para os privados, mas aí por equiparação foi dado aos servidores públicos esse direito. Ou eu estou errado? Não, é assim, na Constituição Federal é assegurado o direito de greve ao servidor público na forma da lei. O problema é que depois da Constituição de 88, a lei nunca veio. Era necessário uma lei para regulamentar o dispositivo constitucional para dar a garantia da aplicabilidade, né, da eficácia que acabou limitada pelo texto constitucional a uma lei que vinha e nunca veio. Aí, em ação de... esqueci, gente. Mas é isso mesmo, na Constituição. O STF julgou que poderia ser aplicado. Eu lembrei agora, nunca foi regulamentado, né? Mas realmente existe na Constituição. Obrigado. ADI, foi uma ADI. Que entraram no STF, vários sindicatos. E aí, em julgamentos repetitivos, acabou saindo isso, de que poderia ser aplicado àquela legislação de direito privado. É isso. Exatamente, o direito de greve está expresso na Constituição para os servidores públicos civis, na forma da lei, essa lei nunca foi editada, e o STF diz que os servidores públicos poderiam usar a lei, né, dos funcionários seletistas. Eu estou em qual? A remuneração... Pronto, 38. As indenizações concedidas ao servidor público integram o conceito de remuneração? Não. Por quê? Porque remuneração é o vencimento mais as gratificações permanentes. Gratificações não, as vantagens permanentes. E como indenização é uma vantagem eventual, então, falso, não integra o conceito de remuneração. Pode passar.
28. O governador e os deputados estaduais do Espírito Santo são agentes públicos? São. São agentes públicos, mais especificamente, agentes políticos. 29. Os servidores das fundações públicas, personalidade de direito privado, empresas públicas e sociedade de economia mista são contratados sob o regime da legislação trabalhista e ocupam emprego público correto. Eles são seletistas. 45. Os particulares que, eventualmente, colaboram com o poder público, como os mesários e os jurados, não são considerados agentes públicos? Falso. Eles são, sim, considerados agentes públicos do tipo agentes honoríficos. Pode passar, Eric. Vamos lá agora. A gente passou agora pelos servidores públicos. Gente, a gente tá passando realmente muito rápido. A gente se planejou para fazer a aula em 2 horas, tá? Então, se ficarem dúvidas, falem. Aliás, o Rainer acabou de colocar no chatzinho sobre a questão dos mandados de injunção. Foram julgados falando sobre o direito de greve dos servidores. Vamos agora para a responsabilidade civil do Estado, a responsabilidade extracontratual. A Constituição da República fala expressamente, no artigo 37 dela, no parágrafo 6º, que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviço público, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa. Então, o que é que está dizendo esse texto? Ele está dizendo basicamente o seguinte: o Estado responde objetivamente os danos que ele causar a particulares. O Estado, na forma da administração direta, isso é, Estados, municípios, Distrito Federal e União, assim como as autarquias e as fundações autárquicas, autarquias fundacionais, aquelas que são de direito público, eles respondem na modalidade de responsabilidade objetiva, que basta ao particular provar que houve o dano, que tem um nexo causal e... Ai, sinto muito, eu sempre esqueço na terceira parte. Que houve o dano... E tem um agente. Isso, tem que mostrar a ação do agente causador. Então, essa é a responsabilidade objetiva, que elas guardam umas 3 exceções, basicamente, que se ocorreu esse dano por um caso fortuito ou força maior, ou houve culpa exclusiva da vítima na ocorrência desse dano na atuação estatal, então aí não tem responsabilidade objetiva. Aí é rompido o nexo causal. Isso na verdade, a aplicação da teoria do risco administrativo, puramente, que são esses 3 elementos que têm que ser provados para ter a responsabilidade objetiva do Estado. E aí, quando o Estado é responsabilizado por esses danos, ele pode entrar com uma ação regressiva contra o agente dele que causou esse dano. Que aí, nesse caso, a gente vai falar de provar que houve a culpa ou o dolo desse agente nisso. Então, se antes a gente só tinha que provar, basicamente, que aquilo aconteceu, que aquelas pessoas estavam envolvidas, o Estado, para entrar contra o agente dele, precisará falar que aquilo aconteceu por dolo ou culpa e provar aquilo, né? Então, é basicamente assim que vai se fazer a responsabilidade extracontratual do Estado, a responsabilidade civil dele. Isso também vai incluir aqueles que são particulares, que prestam um serviço público por delegação, de forma que o Estado fica subsidiariamente na responsabilidade também, tá? Então, a gente tem, além da teoria do risco administrativo, a gente tem a teoria da culpa administrativa, para falar de alguns casos em que, apesar de o Estado não ter atuado comissivamente para aquele ato, ele acabou fazendo com que aquilo acontecesse por omissão. Ou seja, eles tinham o dever de agir e não agiu. Que aí, nesse caso, a gente vai ter a teoria da culpa administrativa, que vai falar disso. Além disso, a gente tem outros exemplos no ordenamento jurídico que vão falar da teoria do risco criado, que é, basicamente, o Estado está atuando em uma determinada região, por exemplo, e o fato de ele estar atuando já vai causar o dano a outras pessoas. Então, esse é só um jeito mais
fácil de a pessoa poder ter a responsabilidade civil do Estado. Essa é uma coisa que basicamente não falam. E tem a teoria do risco integral, que é tipo a exceção da exceção da exceção da responsabilidade do Estado, que é aplicada tipo a situações realmente excepcionais. Por exemplo, eu uso muito esse exemplo de um vazamento de radioatividade em determinada área. É tipo teoria do risco integral do Estado. Mas é só nesse exemplo realmente que eu ouço sobre a teoria do risco integral aplicado no ordenamento jurídico brasileiro, tá? De novo, se eu estiver indo rápido demais, podem me acalmar. Vixe. Achei que a gente ia ter as questões agora. Acho que eu tive um errozinho. Vou tentar mais lá pra frente. Vamos falar então sobre os atos administrativos, tá bom? O que são os atos administrativos? São, assim, tem diversas outras classificações. Essa é outra parte em que a doutrina vai falar de diferentes maneiras. Mas os atos administrativos, eles podem ser basicamente dados como sendo ato administrativo estrito sensu, que é uma espécie dos atos da administração. O que seriam os atos da administração? É um conceito abrangente que pega os atos do direito privado, os atos materiais, políticos, administrativos propriamente, em que a administração age, ela age no sentido da atuação própria administrativa mesmo. E os atos administrativos, especificamente, eles são revestidos do regime jurídico administrativo, que se reveste de todos aqueles direitos que a gente viu um pouquinho mais antes, né? Da supremacia do interesse público, da indisponibilidade do interesse público, da legalidade, tá. Então, os atos administrativos são esses atos que a administração, na pura atuação administrativa dela, vai praticar utilizando o regime jurídico administrativo unilateralmente. Então, é realmente a vontade da administração pública que é a vontade do interesse público. E a gente também tem a diferença entre o que seria também os fatos da administração, os fatos administrativos, que os fatos administrativos seriam basicamente aqueles que surtem algum efeito jurídico na administração. Ela não age para que ela aconteça, mas o fato de aquilo ter ocorrido tem algum efeito. Por exemplo, o fato de uma pessoa ter quebrado a perna faz com que a administração tenha que licenciar essa pessoa. Esse não é um ato da administração, o fato de a pessoa ter quebrado a perna. A administração não atua para aquilo, mas aquilo aconteceu, e aquilo vai ter alguns efeitos jurídicos. Então a gente classifica ele como um fato administrativo. Agora, se aquilo não produz um efeito jurídico, a gente pode chamar de fato da administração. É tipo... tá, aqui tem um exemplo bom, né? Tipo a interdição. Lacrar portas. Isso é um fato da administração. Não produz um efeito jurídico. Então é basicamente isso. É uma coisa que é fácil de você entender. É até divertido. E aí nos atos da administração a gente tem os atos administrativos puramente, que são esses que se revestem do regime jurídico administrativo. Essa é a parte mais importante para lembrar. E aí, dentro dos atos administrativos, estrito sensu, a gente pode fazer diversas classificações, realmente diversas. Eu trouxe aqui para vocês 3 classificações que a gente vê bastante na doutrina. Primeiro, os atos administrativos que são vinculados e os atos administrativos que são discricionários. Os vinculados, vocês devem lembrar que são aqueles que a administração não pode nem pensar em escolher o que ela vai fazer, como ela vai fazer. Eles estão lá na lei, ela tem que seguir o que está dizendo exatamente na lei. E não tem espaço nenhum para pensar em como poderia ser melhor. É isto, aplica. E a gente tem os atos discricionários, que a administração tem certa margem, tem certa abertura da lei de como fazer aquilo, quando fazer. São os atos que propriamente existem o chamado método administrativo. Por exemplo, na revogação de um ato da administração, ela se reveste de toda a discricionariedade para revogar ou não, a depender da conveniência e da oportunidade, certo? E os atos administrativos também têm os elementos deles, que essa é uma parte que tem uma divergência bem grande,
Celso Antônio Bandeira de Mello, ele não gosta de utilizar esse nome de elementos também, ele fala mais em pressupostos de validade. Mas essa é a classificação que eu mais vejo por aí, então vamos com ela. Os elementos do ato, ele tem que ter necessariamente esses elementos, que são a competência, aquela pessoa que vai poder praticar esse ato, a finalidade. A finalidade, você pode falar em finalidade imediata e imediata. Com certeza, a imediata é o interesse público, né? E imediata seria aquela que está mais distante, que sempre vai ser o interesse público no caso da administração, né? E a imediata, que é a mais próxima, é aquilo que você quer fazer. O que é que você busca concluir com este ato aqui? Um ato que determina, sei lá, a aposentadoria de uma pessoa. Esse ato quer que a pessoa seja aposentada. Essa é a finalidade imediata dela. Eu sempre confundo esses dois nomes. O elemento forma também, como é que vai ser aquele ato, como é que ele vai ser produzido. O elemento motivo e objeto. E atenção, porque no motivo e no objeto, é nessa parte aqui que, se houver a possibilidade, a administração pode ter o mérito administrativo aqui. É aqui onde vai se encaixar a discricionalidade daqueles atos que são atos discricionários. Os atos vinculados, eles têm esse motivo e objeto fechadinhos na lei. E aí, nos atos que são discricionários, que a lei possibilita que a administração possa ter a mais discricionalidade, ela deixa esses elementos aqui em aberto para decidir. Outra classificação. Quais são os atributos de um ato administrativo? Normalmente se fala em presunção de legitimidade e veracidade, a imperatividade, a auto-executoriedade e a tipicidade. A tipicidade aqui, ela não costuma aparecer muito nas classificações, mas ele está na de Pietro, na Maria Silvia Zanello de Pietro, e em alguns outros autores também. E faz todo sentido que ele esteja aqui, porque se o ato administrativo é feito de acordo com a lei, então ele tem que ser um ato típico da lei, né? A presunção de legitimidade e veracidade, como eu tinha falado para vocês, é aquela presunção de que o ato ele é praticado pela administração conforme a lei, então ele tem que ser presumido como legítimo e verídico. Se aquele ato é praticado, então ele tem que ser verídico e legítimo até que seja feita a prova em contrário. O atributo da imperatividade fala sobre o ato ter a força de se fazer cumprir pelos particulares. E a auto-executoriedade é a não necessidade da administração de esperar um outro poder se manifestar sobre se ela pode ou não fazer esse ato. Isso tornaria a coisa realmente muito demorada para acontecer. Se fala justamente assim, que o ato administrativo não precisa esperar que o judiciário diga que ela pode fazer isso, porque elas podem, eles são auto-executáveis. Para as questões agora, né? Vamos lá. Para a questão 62 agora. Todo ato praticado no exercício de função administrativa é considerado ato administrativo. Gente, não é. Os atos da administração podem ser diversos. E um deles especificamente, um tipo de classificação específica, é que é o ato administrativo. Aquele que se reveste do regime jurídico administrativo, que é unilateral, que é regido pela supremacia do interesse público. Então, esse aqui é o ato administrativo. Os atos da administração são um gênero do qual o ato administrativo é uma espécie. Questão 63. Olha a aposentadoria aí. A aposentadoria de cargo de provimento efetivo por implemento de idade é um ato administrativo discricionário. Qual é o problema? Não é discricionário. Se você tem os requisitos que a lei diz que são os requisitos para a sua concessão de aposentadoria, então você tem que ter esse seu direito dado. Ele não é uma coisa que a administração pode pensar se vai ou não lhe dar, porque uma vez que você tem esses requisitos previstos em lei, a concessão é vinculada. Então, esse é um ato administrativo vinculado. Questão 54. Considere a seguinte situação hipotética. O Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor, após constatar a ocorrência de irregularidades, a presença dos pressupostos legais, interditou determinado estabelecimento. Nessa situação, o ato é inválido
já que a administração pública não poderia tomar referida providência sem a prévia autorização judicial. Então, está erradíssimo. Os atos administrativos, em regra, quando eles são feitos de acordo com a lei, seguindo todo o trâmite que talvez eles possam ter para serem realizados, eles são autoexecutáveis, tá bom? Questão 60. Somente se tratando de situação de urgência, está autorizada a administração a fazer cumprir as ações administrativas diretamente, sem a prévia autorização do judiciário. De novo, a mesma questão, né? Os atos administrativos, em regra, podem ser autoexecutáveis. Questão 10. Essa é sobre controle judicial. Em regra, o judiciário não intervém na correção de gabaritos de provas de concursos, que é o mérito administrativo, a discricionariedade da administração, salvo quando o conteúdo da prova inclui assuntos não enumerados no edital, o programa de disciplinas. Essa questão está verdadeira. Em regra, o judiciário não pode fazer o juízo do valor dos atos administrativos. Posso sim, só um instante, que eu já volto, tá? Naqueles elementos que são a competência, a finalidade, a forma, o motivo e o objeto, quando a administração tem aquela margenzinha de discricionariedade, o motivo e o objeto, ela pode realmente ter a discricionariedade dela ali. Mas uma vez que ela adote que esse aqui vai ser o modo como esse ato vai ser praticado, ele tem que ser praticado desta forma. E o controle judicial, que se faz dos atos administrativos, mesmo discricionários, ele vai ser um controle que vai observar se esses elementos estão sendo seguidos de acordo com como ela disse que ia praticar. Ou seja, ele é um controle de legalidade. Ele vai ver se aquele ato foi devidamente praticado no modo como ele deveria ser. Então, na questão do concurso, a administração tem toda a... Ela pode ver como é que ela vai fazer aquele edital, como é que ela vai selecionar aquelas vagas. Só que se ela diz que ela vai fazer daquela maneira, que ela vai fazer no edital daquela maneira, que é a lei interna do concurso, lei interna, entre aspas, tá? Ela tem que se vincular àquele edital. Aquele edital acaba sendo vinculativo para ela, uma vez que ela já terminou aquela margem de discricionariedade dela. Ela já decidiu aquele mérito dela. Então, o controle judicial se trata disso, do controle de legalidade. Então, é correto isso, que a correção de gabaritos tem que seguir o que está no edital, e o judiciário pode contemplar essas questões. Quando tiver um assunto que não está lá, quando tiver uma regra que não estava no edital em alguma fase desse concurso, ou então em qualquer outro ato da administração, o judiciário pode intervir, tá? Aí o Caio pediu para a gente voltar para a questão 60, tá? Pediu para repetir, foi? Somente em se tratando de situação de urgência, está autorizada a administração a fazer cumprir as ações administrativas diretamente, sem prévia autorização do Poder Judiciário. Então, essa questão está falsa, porque os atos administrativos... pela mesma razão da 54, tá? Porque os atos administrativos, em regra, gozam da autoexecutoriedade. Exatamente. O erro está no somente. Porque, na verdade... Deixa eu pensar. Na verdade, também o sem a prévia autorização do Poder Judiciário poderia estar errado também. Como é que ela poderia estar certa? Em se tratando de situação de urgência, tem que tirar somente o sem a prévia autorização do Poder Judiciário. Em se tratando de situação de urgência, está autorizada a administração a fazer cumprir as ações administrativas diretamente. Eu colocaria também na forma da lei. Porque também não significa que ela pode ser simplesmente arbitrária, tá? Mesmo em situação de urgência. Sim, em urgência e na forma da lei, com certeza. Gente, em regra, a administração tem que seguir a legalidade, tá bom? É só manter isso na cabeça. Ela não pode ser arbitrária, por pior que seja a situação. Porque existem outros princípios também da administração. E agora, fique com a Perla. Liga o microfone. Eita, tá mudando. Estão ouvindo? Sim.
Foi mal. Processo administrativo. Em regra, esse assunto está na Lei 9784 de 99, né? A gente extrai dessa lei. Questão 37. O servidor público estável apenas perderá o cargo em razão de decisão judicial? Falso. Ele pode perder em 3 casos: decisão judicial transitada em julgado, processo administrativo disciplinar e avaliação periódica de desempenho. Tem também uma quarta, que é com relação à restrição orçamentária, né, mas na Constituição prevê só esses 3 que eu falei. Artigo 39. Artigo 39, olha, questão 39. Segundo previsão legal expressa, as normas básicas ali consignadas quanto ao processo administrativo aplicam-se no âmbito da União, dos Estados, dos municípios, nas esferas dos distintos poderes? Falso. Não é uma lei federal. Se aplica somente à União. Aí aqui tem dizendo, segundo previsão legal expressa. Não, é uma lei federal. Porém, a jurisprudência aceita que se aplica aos estados e municípios de maneira subsidiária. Mas é a jurisprudência, né? Não é segundo previsão legal expressa. Então, falso. 40. Os atos do processo administrativo dependem de forma determinada apenas quando a lei expressamente exigir? Verdadeiro. Esse dispositivo está lá na lei. Questão 41. O denominado princípio da oficialidade não tem aplicação no âmbito do processo administrativo, pois a instauração do processo depende de provocação? Falso. Ele pode ser por provocação do administrado, mas também pode ser por ofício. 41, falso. Eric. Aí já. Então, tem alguma dúvida até aí, gente? A gente agora vai passar para mais outro assunto, tá? A gente está bem pertinho do fim já, então, se tiverem dúvidas, podem interromper. A gente está muito dentro do tempo. Vamos lá. Sobre os serviços públicos. O que é que eles são? Não liguei a câmera, liguei de novo. Os serviços públicos podem ser dados como toda atividade prestada pelo Estado ou pelos seus delegados, basicamente sob regime de direito público, com vistas à satisfação de necessidades essenciais e secundárias da coletividade. Então, para a gente ver o que é um serviço público, a gente pode tentar pensar neles com 3, vou chamar de elementos, com 3 elementos básicos. Se eles têm um substrato material, em que ele seja uma coisa que tenha de estar presente de forma contínua, uma prestação que tenha de estar lá de forma contínua para as pessoas fruírem ou na forma de comunidade que tem que estar lá sempre. Se ela tem um substrato formal, isso é, se existem normas de direito público que dizem que aquele serviço vai ser prestado, e a gente tem que observar também o elemento subjetivo, que é, quem é que está prestando esse serviço público? Está sendo prestado pelo Estado de uma maneira direta ou indireta? Os serviços públicos são basicamente comodidades ou utilidades oferecidas às pessoas, coletivamente ou individualmente. E que, pela forma da lei, tem que ser feitas pelo Estado, está na lei e também é regido por princípios específicos dos serviços públicos. Então, ainda a gente pode apontar que eles têm uma diferença muito forte em relação ao que seria, não. Ele tem diferenças muito fortes em relação a obras públicas, o exercício do poder de polícia e a exploração de atividades econômicas. Por quê? Obra pública, embora ele sirva bastante a uma comunidade local ou mesmo nacional, não sei, a obra pública não tem esse caráter de continuidade. Ela é realizada naquele canto e permite até mesmo que outros serviços públicos possam ser prestados lá, tipo a construção de um hospital público. Ele vai permitir que sejam prestados diversos serviços públicos de interesse da comunidade lá, de forma contínua, porque é saúde,
na forma da lei e pelo Estado. Mas a obra, ela foi feita lá, acabou. Ela não é contínua, ela não permanece. Então, ela não é um serviço público. O exercício do poder de polícia é da mesma maneira. É de interesse das pessoas, mas ele não é uma prestação direta de um serviço, de uma utilidade, de uma comodidade. Ele não é fruível, entende? E a exploração de atividades econômicas, bom, ela não é realmente a prestação de serviço público, é realmente explorar a atividade econômica com fins econômicos. Não é o fim principal como sendo o interesse o interesse da coletividade. Então, é basicamente assim, serviços públicos. Dá para entender mais ou menos? Assim, pense nesses 3 elementos e você vai conseguir ver o que é um serviço público. Agora, os princípios específicos para os serviços públicos. Eles parecem bastante com os princípios gerais do direito administrativo e da administração pública, até porque eles têm certa ligação, mas eles são específicos para esses serviços. Vamos ver eles aqui. O dever de prestação pelo Estado, a modicidade, que tem uma taxa, se tem uma tarifa, essa tarifa ou taxa tem que ser módica, ela não tem que buscar o enriquecimento da pessoa que está prestando. O serviço tem que ter atualidade significa tem que ser prestado de uma forma, tipo, inovadora, por exemplo. Não pode ser uma coisa defasada. Por exemplo, serviço público de transporte. Os ônibus não podem ser coisas lá da década de 80. Eles têm que ter segurança, eles têm que trazer as inovações tecnológicas atuais, né? Assim, dentro do possível também. A cortesia, o serviço público tem que ser prestado na cortesia, realmente no sentido que a gente fala de gentileza, a economicidade, generalidade, universalidade, isso é, o serviço público tem que ser prestado para o maior número de pessoas possível, que não significa tentar alcançar todos, também tem que levar em consideração qual é o serviço público que está sendo prestado ali. É generalidade e universalidade, tá? Esses 2 não são aplicáveis. A isonomia, que é não criar diferenças que não sejam justificáveis entre os usuários do serviço público. O princípio da continuidade, que tem asterisco ali, a gente já fala dele. E a submissão ao controle. A submissão desse serviço público ao controle. Controle judicial, controle administrativo, controle legislativo, controle da sociedade. É realmente o controle de que aquele serviço público está sendo prestado de acordo com os princípios todos que regem ele, atendendo realmente à sociedade. Aí, qual é o asterisco que eu coloquei ali na continuidade? Embora a gente diga que o serviço público tem que ser prestado em caráter fazendo a continuidade, existem exceções a isso. O serviço público ele pode ser interrompido em certos momentos. Para além daquela questão lá de que o serviço pode ser interrompido se for impossível prestar. Por exemplo, a energia elétrica, né? A energia elétrica é um serviço público, com certeza, e ainda assim as pessoas têm cortes algumas vezes quando uma rede inteira de uma região cai. Realmente só uma impossibilidade. Então, ele não entra na questão propriamente da continuidade, que é realmente a impossibilidade de prestação de serviço público. Mas essa parte aqui da continuidade que eu falo o serviço, ele tem a exceção, porque existe também o reconhecimento do direito de greve dos agentes públicos. Tem até tá aqui os mandados os mandados de injunção, que eles foram julgados em repetitivos, tá? Reconhecendo o direito dos agentes públicos de ter o direito à greve na forma da lei que nunca veio. Também pode ser interrompido o serviço público no caso do inadimplemento do usuário do serviço, que é, por exemplo, se você tem que pagar a sua tarifa e você não paga, você pode ter a interrupção do serviço público. Não é no dia imediato. Tem que ser precedido de um prévio aviso. A Constituição mesmo coloca isso, tá? Não pode ser imediato, até porque é um serviço público. E existe até uma discussão enorme doutrinária sobre se pode ou não pode interromper ainda com o inadimplemento do usuário essa prestação de serviço público. Porque, no fim de tudo, se ele é classificado em certos momentos como sendo crítico para a vida na sociedade, né? Imagina aí a gente ficar sem água e sem energia. É péssimo. Imagina que não pode pagar, né? Então, a outra seção, a Exception Non-Adplant Contractors, que é basicamente do direito privado. Ela é trazida na parte da descentralização por delegação, em que a administração pública está operando
por um ato da administração de direito privado, que não é propriamente o ato administrativo. Que é assim, se a administração pública delegou para esse usuário, para esse delegatário, certa... Não, na verdade não. Desculpa, gente. Eu confundi. A exception non-adjoint contracts é numa licitação, por exemplo, se a administração pública não paga ao licitante o que ela deveria pagar, que estava previsto no contrato, a pessoa pode simplesmente romper o contrato depois de um certo tempo, porque há um inadimplemento da própria administração. E essa possibilidade ela tem que também vir de um prévio prazo para que ele possa ser realizado, porque não pode simplesmente interromper o serviço público, né? É um prazo de 90 dias, se eu não me engano. E aí o contrato pode ser rompido. E essas são as exceções ao princípio da continuidade principais. Eles também têm umas classificações, essas são as principais para essa nossa lista de exercícios, mas existem outros vários. Ficou de fora, por exemplo, serviços UT Singuri ou UT Universe, que são aqueles... Enfim. Vamos lá. A classificação que eu trouxe aqui para vocês é a prestação de serviços públicos mediante outorga ou delegação. A prestação de serviço público mediante outorga é o ente administrativo, o ente político, na verdade. Ele cria uma pessoa jurídica na administração indireta e transfere para ela a titularidade e a execução do serviço. Ou seja, por exemplo, eu posso dar para vocês o INSS, que é o responsável pela concessão de benefícios previdenciários. Quando ele foi criado pela União, ele agora se tornou o titular e o prestador daquele serviço de concessão de benefícios e também a recepção das taxas, dos tributos. Tributo mesmo. Também temos os DETRANs, por exemplo. Então, esse é um exemplo. Você cria uma pessoa jurídica na administração indireta e transfere para ele a titularidade e a execução. Na delegação, não existe essa transferência da titularidade. O que acontece é que ela pode ser para particulares ou para administração indireta, aquela que não é regida pelo direito público, que seria a empresa pública, a sociedade de economia mista, e também tem a possibilidade, eu acredito, para fundações que sejam de direito privado. Mas eu acho que isso fugiria da finalidade dela, talvez. Depende do caso concreto, né? O cartório é um exemplo, sim. O cartório, ele é um delegatário disso. Ele é um delegatário do serviço público. Tá até na lei dele. Tô lembrando que eu já levei uns carões por causa disso. Enfim. É basicamente assim. As entidades de direito privado da administração pública, os entes administrativos, sociedade, economia mista e empresa pública, se regem pelo direito privado. Então, eles vão basicamente pelo mesmo direito privado dos particulares. Basicamente porque ainda existem aquelas outras regras, né? As regras que ainda assim se aplicam a eles, que são inerentes à administração pública. Mas aqui na prestação de serviços públicos, a gente classifica assim. A outra classificação eu acho que essa é a principal, na verdade, para serviços públicos, sabe? Para você entender como é que eles podem ser prestados. A gente pode dividir os serviços públicos em 4, que é aqueles exclusivos, a titularidade exclusiva dos entes políticos, os exclusivos delegáveis, de delegação obrigatória e os não exclusivos do Estado, não exclusivos de titularidade do Estado. Os exclusivos não delegáveis, a gente pode pensar, basicamente, a gente tem vários exemplos disso, né? Eu não consigo pensar nenhum agora, mas tem vários, eu pensei em vários antes dessa reunião. Os exclusivos delegáveis, a gente pode falar, por exemplo, de serviço de transporte, aqueles de delegação obrigatória, pode ser, por exemplo, de serviços de radiodifusão,
as emissoras de TV, radiodifusão de sonora também, de rádios. A titularidade continua sendo da administração pública, mas tem que haver essa delegação obrigatória. Não é permitido que haja esse... esqueci a palavra. Sempre esqueço. É uma palavra bonita. Monopólio. E tem aqueles que não são exclusivos de Estado. Não é exclusivo de titularidade do Estado. Ou seja, ele tem sequer a titularidade dele. Que é, por exemplo, o serviço de saúde. Você tem o serviço de saúde prestados no âmbito do SUS, mas os particulares podem prestar eles próprios isso. A gente tem formação de convênios e outras coisas assim, forma até grandes redes, né? Tipo Unimed, Apvida, e por todo o país e também regionais. Então, basicamente, são essas quatro classificações. Essa classificação aqui, ela se repete bastante. E é bem interessante vocês decorarem, ter ela em mente, tá? Exploração de serviços. É explorar o serviço de instalações nucleares também. Ele também é de exclusividade. Bora lá? Para as questões agora? Vamos lá. Serviços públicos, questões. Primeira questão. Os serviços públicos de telecomunicações, gás canalizados, etc., só podem ser prestados pelo Estado ou a particulares mediante concessão, permissão. Ou seja, não são livres à iniciativa privada. Não podia ser melhor do que isso, né? Na verdade, eles são classificados como serviços públicos exclusivos e delegáveis. Segunda questão. Os serviços que elencam direitos sociais, saúde e educação, por exemplo, caso sejam prestados por particulares, serão sempre considerados serviços privados, ou seja, sujeitam-se ao regime de direito privado, porém são submissos à fiscalização e controles estatais inerentes ao exercício do poder de polícia. Perfeito. Isso aí é o que a gente chama de serviços públicos não exclusivos do Estado, da classificação anterior. Que ainda assim, ainda que os particulares possam exercer esses serviços públicos, eles estão sujeitos à fiscalização da lei. Não pode ser feito de qualquer maneira. Vai até além do simples Código de Defesa do Consumidor, sabe? Então, próxima questão. Já dei a verdade, né? Em nenhuma outra hipótese pode haver interrupção, descontinuidade dos serviços públicos, salvo em caso de emergência ou após prévio aviso por razões de ordem técnica ou segurança das instalações ou por inadimplemento do usuário. Perfeito, é isso. A continuidade de serviços públicos pede que se mantenha o serviço público no tempo, sem interrupções. Mas existem aquelas exceções, né? Se for para manutenção, se houver uma emergência, uma coisa que simplesmente não podia se impedir que acontecesse, acontece. E também o inadimplemento do usuário, sempre tendo aquele prazo para a pessoa poder reverter esse inadimplemento, porque é um serviço público, no fim de tudo, é essencial. Serviço adequado. 13ª, tá? Desculpa. 13ª questão. Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, segurança, atualidade, eficiência, cortesia na prestação e modicidade de tarifas. É perfeito. Essa é a resposta verdadeira. O serviço adequado é tudo isso aqui, gente. Tudinho isso aqui. Então, a seguir... agora para a improbidade administrativa. Essa é um pouquinho espinhosa o assunto. Eu acho um pouquinho complicado. Mas é complicado só porque tem várias coisas para decorar. Mas é legal também. Vamos lá. Até aqui tá tudo bem. Vou diminuir a velocidade. Tá tudo bem? Tá ok, gente? Pode seguir, né? Sem dúvidas. Vamos lá. Sobre agora improbidade administrativa. A improbidade, ele tem uma previsão constitucional já desde a Constituição, no artigo 37, parágrafo 4º, em que diz que os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Primeiro, a gente tem que atentar que esse rol que a Constituição Federal trouxe, ele é um rol exemplificativo de sanções possíveis para a improbidade administrativa, que ela é muito mais uma infração administrativa com efeitos civis
do que um crime. Um crime falando que crime seria aquilo do âmbito do direito penal, tá? Ela foi regulamentada. Posso sim, só um instante. Ela foi regulamentada pela Lei 8.429 de 92. E a Lei 8.429 de 92, ela traz, inclusive, outras sanções possíveis, porque exatamente o rol que estava na Constituição era tanto exemplificativo nas sanções que são cabíveis, quanto também naquelas condutas que podem ser encaixadas, como ser da improbidade administrativa. É difícil também entender o que seria moralidade e probidade pelo texto constitucional, tá? Mas dá para entender em certos momentos, pela Constituição Federal e pela Lei 8429, que a imoralidade é uma modalidade da improbidade. A improbidade seria aquele gênero em que a imoralidade seria espécie. Mas isso sou eu pensando e eu concluindo, porque na verdade a doutrina também discute nessa questão. Então, não dá para dizer com certeza. A certeza é que em certos momentos os dois podem ser igualados e eles estão muito interligados na improbidade administrativa. Os dois são princípios que devem ser respeitados, a moralidade e a probidade. Então, quais são as espécies de improbidade administrativa? Como é que normalmente você vai cair na improbidade? As ações são na forma de ações ou omissões dolosas que geram o enriquecimento ilícito em detrimento da função pública, ações ou omissões dolosas ou culposas que causem dano ao erário, e ações ou omissões dolosas que atentem contra os princípios da administração pública. Tem que ter muita atenção, gente, que somente no enriquecimento ilícito e nos princípios da administração pública que se exige apenas o dolo. Se for no caso do dano ao erário, também é possível que eles venha a acontecer simplesmente pela culpa do agente nessa questão. Então, a jurisprudência também se pronuncia nesse exato sentido, falando que a culpa pode ser possível também no dano ao erário, sendo necessário comprovar o dolo nos demais casos, o enriquecimento ilícito e ferimento aos princípios da administração pública. Mas agora sim, quem são as pessoas que podem ter ações ou omissões nesses três modos que vão incorrer na improbidade administrativa? Eles são, eu vou para a metade do slide para baixo, tá? Eles são os agentes públicos, ainda que transitórios ou sem remuneração, com algum vínculo, mandato, cargo, emprego, função nas entidades passivas que sofrem o ato da improbidade administrativa. Também se aplicando àquela pessoa que induz ou concorre para o ato da improbidade que sai de alguma maneira beneficiado, diretamente ou indiretamente. Então, assim, a gente tem um cerco bastante fechado. Normalmente, quem vai ser a pessoa que pratica a improbidade administrativa vai ser um agente público, se encaixando bastante naquela classificação que a gente mostrou para vocês. O agente público podendo ser servidor, um empregado, podendo ser uma pessoa que esteja exercendo uma função administrativa neste momento, né? Tipo, um agente credenciado também pode ser. Então, ele é bastante amplo. Só tem uma questãozinha de que, de novo, a jurisprudência vai divergir nesse ponto aqui, porque os agentes políticos, aqueles que são nomeados para os cargos políticos, eles têm os crimes de responsabilidade deles, né? Então, existe certa variação em se é aplicável para eles ou não, os crimes de improbidade, se vai ficar como um crime de responsabilidade. Até nisso, o STJ e o STF têm oscilado bastante entre si, então eu não vou poder dizer para vocês com certeza, mas que tem o risco de enquadrar as pessoas nessas duas infrações administrativas em acabar tendo um bis in idem, tem o risco. Enfim, a pesquisa vai ser com vocês. Quem são as pessoas que sofrem da improbidade administrativa? É a administração pública, isso que está bem resumido, tá? Tem outras pessoas que podem ser alvos disso, mas eu tentei resumir aqui. São a administração pública direta e indireta, entidades privadas que recebem dinheiro público para custeio ou formação do seu capital. E aí, tem que atentar aqui assim, quando o erário concorre com a formação desse capital no limite de 50%, assim, com menos de 50%,
vai se limitar a ação para a pessoa que causou esses danos ao limite desse capital. Agora, sim, se for em um momento, se for assim, superior a 50%, aí sim não vai ter essa limitação do limite do capital com que a administração pública, direta ou indireta, o erário, na verdade, né? Com que o erário concorreu. E aí também tem outras formas de outras pessoas serem passivas da improbidade administrativa, tipo, quem recebe uma subvenção também. Então, tem uma lidinha na lei, a lei é 8429. É necessário nessa parte, tá? Quem é que pode legislar sobre a improbidade administrativa e a ação civil pública correspondente a ela? É somente a União que pode legislar sobre. No entendimento de que a lei 8429 é uma lei nacional, ela não é federal. Se aplica a todo o território, seja como município, estado, distrito federal, todo o território. A natureza jurídica das sanções dadas pela lei 8429 e também aquelas previstas da Constituição no artigo 37, parágrafo 4º, elas têm natureza civil, como eu já disse anteriormente, não é penal de jeito nenhum, e a ação é possível propor ação civil pública por ato de improbidade administrativa ou simplesmente ação de improbidade, com os contornos próprios da 8429. É diferente da ação civil pública, daquela lei específica da ação civil pública, porque ela tem uns contornos bem únicos da 8429. E aí lembra que o que for aplicado em razão dessa ação civil pública não é igual ao que tem em sanções administrativas penais, administrativas e penais que possam ser cabíveis. É aquele negócio da independência das esferas civil, administrativa e penal, tá bom? Por último, ação civil pública também, como curiosidade, ela pode ser proposta tanto pelo Ministério Público, essa ação civil pública aqui, por improbidade, pode ser tanto pelo Ministério Público, como também pelos agentes passivos que sofreram o ato de improbidade, tá? Esses aqui, deste rolzinho aqui, e também os que estão na lei. Esse aqui é resumido. De novo, tá resumido. Vejam a lei. Vamos para as questões? Foi rápido demais? Pode ir, né? Ninguém interrompeu, pode ir. O rapaz caiu, eu acho. Voltar à questão 13. Acho que não precisa, não. 13V. Se precisar de novo, Caio, fala comigo. Vamos lá. As questões da improbidade administrativa. Questão 42. As sanções aplicáveis aos atos de improbidade têm natureza civil e não penal. Então, verdadeiro, foi o que eu acabei de falar, né? Tá ok. Questão 46. A conduta do administrador público em desrespeito ao princípio da moralidade administrativa, em quais são os denominados atos de improbidade administrativa. Tá perfeito. Tem que lembrar que o administrador público tem que ser moral, tem que ser probo. Então, basicamente, é isso que a lei da improbidade administrativa e a Constituição buscaram proteger nessa questão aqui da improbidade, tá? Questão 56. A contratação de assessores informais para exercerem cargos públicos sem a realização de concurso público, além de atos de improbidade, configura lesão aos princípios da impessoalidade e da moralidade administrativa. Questão perfeita. O acesso ao cargo público tem que ser por meio de concursos de provas ou provas de títulos. Sempre. Os cargos têm que ser conquistados assim. Até mesmo os empregos públicos são assim. Então, perfeito. Questão 47 agora. Tanto os servidores públicos podem vir a responder por atos de improbidade administrativa, quanto os terceiros que se beneficiem do ato, sob qualquer forma, direta ou indiretamente. Questão está perfeita. Não é somente o agente público que pode sofrer essa sanção, também pode ser os particulares que não exercem qualquer tipo de função administrativa, mas que acabaram concorrendo para aquilo, que acabaram beneficiados para aquilo, ou que induziram aquele ato de improbidade administrativa de outra pessoa. Então, perfeitinho. Próxima. Aquele que, não sendo agente público, induz ou concorre para a prática do ato de improbidade, ou dele se beneficia, sob qualquer forma, não se submete às disposições da Lei 8429 de 92, devendo sua conduta ser apurada de acordo com o Código Penal. Então, tá falso. Acho que já ficou bem exposto até aqui, porque está falso, né? Primeiro, que não é de natureza penal as sanções da improbidade administrativa, é de natureza civil. E segundo, que se aplica, sim, às disposições da 8429 a essas pessoas. Questão 50.
Vamos lá. Considere a seguinte situação hipotética. O presidente de um ente público determinou que máquinas e equipamentos deste fossem utilizados na ampliação de uma piscina na residência daquele. Então, logo, os serviços foram encerrados, os bens retornaram ao uso da pessoa jurídica. Ficou, ademais, provado que em nenhum momento houve intenção do dirigente público de se apropriar dos bens, e que naquela época não havia programação de que eles fossem utilizados pelo próprio ente público para a consecução desses seus fins. Nessa situação, devido à ausência de apropriação dos bens do prejuízo ao ente público, é juridicamente correto afirmar que inexistiu o cometimento de ato de probidade administrativa. Então, tá falso. Por quê? Porque existiu, sim, o cometimento de ato de improbidade. O ato de improbidade, ele tá lá especificado na 8429, um rol exemplificativo. São diversos tipos que tem, mas ainda pode ter vários. E cabe ainda ressaltar que o caso específico dessa questão, ele é um das previsões exemplificativas que estão lá na 8429. Então, não tem dúvidas. Isso aqui foi sim um ato de improbidade. Ele pode até não ter causado diretamente um prejuízo ao erário, mas ainda existe um certo enriquecimento ilícito nisso aqui. Então, improbidade. Agora é com a Iane, gente. Valeu. Oi, pessoal, boa noite. Eu sou a Iane, eu sou lá da FEAC, sou de contábeis. Sei que aqui tem gente do direito, mas me coloco disponível para vocês também. E a gente vai dar continuidade agora no assunto que o Eric falou, sobre descentralização por delegação ou colaboração, certo? Questão 4, coloquem aí. O objetivo primordial da licitação é garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, ok? Sempre selecionando a proposta que apresente o menor preço? Não. Na lei fala o quê? Na proposta mais vantajosa. São diversos tipos de licitação. Menor preço, menor lance à oferta, técnica e preço. Então, é sempre buscando a proposta mais vantajosa, que não necessariamente é a de menor preço. Questão 5. É vedada a licitação cujo objeto inclua bens ou serviços sem similaridade ou de marcas, características e especificações exclusivas, salvo nos casos em que for tecnicamente justificável, como, por exemplo, para a aquisição de um específico satélite. Por que a questão da vedação? Está verdadeiro. Porque a licitação ela não vem com o intuito de uma competitividade isonômica, então, a partir do momento que você limita o objeto da licitação em muitos aspectos, a ponto, por exemplo, de só ter um competidor, já não é mais uma competição do jeito que seria o inicial. Quando que se faz isso? Quando se tem já um aspecto de padronização, para manter o que já vinha sendo feito, como o exemplo que foi dado, né, para aquisição de um específico satélite, que, ou seja, é um em específico. Então, tem que ser aquele. E não com o intuito de inviabilizar a competição dentro da licitação. A questão 14. As empresas públicas, devido ao seu caráter eminentemente privado, não estão obrigadas à realização de procedimentos licitatórios, conteúdo do começo da revisão. A gente fala de administração pública direta e indireta. Administração indireta, autarquia, fundações públicas, de direito público ou direito privado, empresa pública e sociedade de economia mista. Quem é de direito privado? Fundação pública de direito privado, empresa pública, sociedade de economia mista. Mesmo assim, se sujeita às prerrogativas da administração pública, às normas de direito público? Sim, porque compõe a administração pública. Então, questão errada, porque diz que não estão obrigados a adotar os procedimentos licitatórios. Questão 22. Um concurso público de provas e títulos para o provimento de cargos técnicos efetivos na Anvisa é uma modalidade de licitação que adota o tipo de melhor técnica. A palavra é a mesma, concurso, mas significados diferentes. Aqui, no momento de concurso público de provas, aquele que já foi falado, que existe previsão na Constituição, busca por estabilidade, isso é uma prova. O nome é concurso público. O concurso modalidade, previsto na Lei 8666/63, é uma das modalidades de licitação para o quê? Para trabalho técnico, científico, artístico, mediante prêmio ou remuneração ao vencedor, certo? Vamos diferenciar. As palavras são iguais, mas atreladas a conteúdos diferentes. Um é concurso público, o outro é concurso modalidade de licitação. Então,
questão errada, né? Não é uma modalidade de licitação. Questão 26. A pessoa física pode ser concessionária de serviço público? Vamos lá. Falou em descentralização por delegação ou colaboração, que são sinônimos. Vamos pensar em concessão, permissão e autorização. Concessão e permissão sempre por licitação. Autorização não tem licitação. Concessão, sempre licitação na modalidade concorrência. Como que eu faço para lembrar? Concessão, concorrência, com. Permissão, sempre licitação, mas em quaisquer das modalidades. Concessão, não tem precariedade. Permissão e autorização, precariedade. A autorização, que até vai ser objeto de alguma outra questão, é ato discricionário e precário. Então, pessoa física... e o objeto da questão que eu acabei nem pronunciando de tanta informação. Ok. Na concessão, nós vamos ter pessoas jurídicas ou consórcios públicos. Onde que vai entrar a pessoa física? Também na permissão. Na permissão pode ser tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. E na autorização também. 43. Autorização de serviço público constitui ato administrativo bilateral, vinculado e precário. Não, acabei de falar. Autorização de serviço público constitui ato administrativo unilateral, discricionário e precário. Dois itenzinhos errados. Questão 44. Os serviços de defesa nacional, segurança interna e fiscalização são exemplos de serviços públicos indelegáveis? Sim, conteúdo tratado pelo Eric anteriormente. A Lei 11.079/04 proíbe expressamente a celebração de contrato de PPP, parceria público-privada, que tenha como objeto único o fornecimento de mão de obra, o fornecimento e instalação de equipamentos, ou a execução de obra pública. Sim, isso aqui tá correto, é objeto de lei. Essa lei vai tratar de parcerias públicos-privadas no âmbito da administração pública, e é letra de lei. Infelizmente, isso aqui tem que ir sabendo. A concessão, questão 3, volta para o começo aí da atividade. A concessão de serviço público ocorre mediante licitação? O que eu falei, concessão é sempre por licitação? Sim. Necessariamente sobre a modalidade de concorrência? Sim. Concessão, concorrência. A pessoa jurídica ou consórcio de empresas? Ok. Nunca pessoas físicas? Sim. Pessoas físicas é lá na permissão. Que demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco e por prazo determinado, uma vez que é contratual? Sim. Questão correta. Questão 11. Em regra, pode haver exceção na execução dos contratos administrativos a terceiro, subcontratação? Não, a subcontratação, ela é a exceção, né? Tem que, inclusive, pedir autorização de administração. Errado, justamente porque é uma exceção a subcontratação. Questão 18. Os contratos administrativos são, em regras, precedidos de licitação? Ok. Nos convênios, por outro lado, não há licitação, podendo qualquer das partes enunciar o convênio e deixar de manter o acordo de cooperação mútua inicialmente previsto, cumpridas as obrigações inicialmente pactuadas. Ok. O contrato, como a gente sabe, a diferença entre contrato e convênio, até na questão já pontua a definição de convênio, que é o quê? É um acordo de cooperação mútua. É um acordo que os interesses são comuns, diferente no contrato, que os objetivos são distintos, opostos. Então, questão verdadeira, até conceituando um pouco aí de convênio. Pode passar. Voltando um pouco de licitação, Lei 8666. Dispensas e inexigibilidades. A inexigibilidade de licitação ocorre por impossibilidade jurídica. Não há pluralidade de potenciais concorrentes. Só existe um produtor, profissional de notória especialização, um artista consagrado pela crítica. Como que eu faço para lembrar? Inexigibilidade, inviabilidade de competição. E esses três principais casos: profissional de notória especialização, artista consagrado pela opinião, pela crítica, ou um só competidor. Então, questão verdadeira. Inexigibilidade, inviabilidade de competição. É assim que eu faço para lembrar, já que a lei é muito grande. A administração pública é dispensada de realizar certame licitatório nas compras de hortifruti granjeiros? Sim, questão correta. É letra de lei. Infelizmente, até eu tenho isso aqui na minha parede, mas tudo bem.
Questão 24. A dispensa de licitação é permitida para a escolha de trabalho técnico, científico ou artístico, mediante a instituição de prêmios ou remuneração aos vencedores? Já falamos sobre isso aqui, quando falei lá da diferença de concurso público e concurso modalidade de licitação, certo? Tem o caso de dispensa de licitação e inexigibilidade de licitação, né? Aqui não é dispensa de licitação, nem é dispensável, nem é dispensada. Aqui é a definição de concurso, de para que serve o concurso, a modalidade de concurso. Concurso é para a escolha de trabalho técnico, científico, artístico, mediante instituição de prêmios ou remuneração aos vencedores. Então, não há dispensa. Aqui é feito por modalidade de concurso, previsto na 8666. Pode passar. Continuando sobre licitações. A União, em suas contratações públicas, não pode conceder tratamento diferenciado às microempresas e empresas de pequeno porte, pois tal comportamento violaria o princípio da isonomia. Não, né? Aqui, na verdade, a 8666, ela prevê um tratamento diferenciado justamente buscando a isonomia, a igualdade material entre os participantes. E é justamente a ME e a EPP, microempresa e empresa pública de pequeno porte. Empresa de pequeno porte, na verdade. Então, pode sim, né? O tratamento diferenciado é previsto na lei em caso de empates entre os participantes. Questão 31. A modalidade licitatória pregão é a forma de leilão aplicável à aquisição de bens que envolvam tecnologia sofisticada ou serviços técnicos especializados. Aqui é lembrar o conceito de pregão, né? O pregão, ele vem como uma modalidade, que inclusive tem legislação própria, para compra de bens ou serviços comuns e não serviços especializados. Então, questão errada por isso. Bens ou serviços comuns. O pregão na modalidade eletrônica só deve ser utilizado pela administração pública de forma subsidiária, ou seja, quando não houver outra forma de se conduzir o processo licitatório? Não. Na verdade, vai funcionar mais eletronicamente do que presencialmente. Vai ser presencialmente quando a lei prevê de forma diversa. Tá bom? Então, errado por isso. Até porque o pregão, ele vem num processo de facilitar, tornar o processo mais rápido, não é? 16. Menor preço e melhor técnica são modalidades de licitação? Não, vamos diferenciar tipos de licitação de modalidade de licitação. Modalidade, a gente tem concorrência, tomada de preço, convite, leilão, consulta para as agências reguladoras, e o concurso que a gente já falou. Menor preço, melhor técnica, técnica e preço, menor lance ou oferta, são os tipos de licitação. Não troquem isso, é muito importante. A adjudicação compulsória implica vedar a administração. Uma vez concluído o procedimento licitatório, a atribuição de seu objeto a quem não seja o legítimo vencedor, ok. Isso aqui está correto, é a última fase lá do procedimento licitatório. Uma vez que há um vencedor na licitação, não pode ser dado a outro que participasse da licitação o processo objeto de licitação, né? Por exemplo, a construção de uma obra vai ser a quem ficou em primeiro lugar dentro do processo licitatório. Então, a adjudicação compulsória diz isso, né? Vai ficar com o primeiro lugar, a não ser que ocorra alguma eventualidade depois. Pode passar. Sobre os contratos, agora. Licitações e contratos administrativos podem ser anulados se houver interesse público? Sempre bom ter isso em mente. Por que é errado? A gente anula por motivo de legalidade e revoga por motivo de conveniência e oportunidade. E quando que há conveniência e oportunidade? Dentro do interesse público. Então, há troca aí nesse sentido. Errado por isso, tá? Alguma dúvida até agora? Se o Eric se achava rápido, eu sou mais rápido ainda. Mas qualquer dúvida, podem se pronunciar, tá bom? Eu tô adorando, tá muito bom. Oi? Tô adorando, tá muito bom. Tá bom. Então, tudo certo, obrigada. 25. Aplica-se aos contratos administrativos a exception not adplant contratos, na hipótese de atraso injustificado superior a 90 dias os pagamentos devidos pela administração pública. Gente, lembrar, o prazo é esse, é de 90 dias. Qual a diferença de um contrato com a administração pública e com o particular? Certo, com o particular,
O particular deixou de pagar, no dia seguinte, quem está fazendo a obra pode deixar de fazer. Com a administração pública não funciona assim. Aqui estamos sempre pautados no interesse público. Então, o que é que se faz? A administração pública pode atrasar o pagamento até por 3 meses. A obra, por exemplo, se for o caso de uma obra, por exemplo, um serviço público, que seja, não pode parar, né? Até pelo princípio da continuidade. Quando que vai poder parar aí o contrato? Depois de 90 dias. Passou 90 dias, aí ok, o particular para. Mas lembrem-se desse prazo, tem tudo para cair em prova. 32. O atraso injustificado no início da obra, serviço ou fornecimento é motivo para imposição de penalidade, mas não para rescisão do contrato. Errado pelo mais não. É sim motivo para rescisão do contrato. O atraso injustificado da obra, a administração entra lá e pode rescindir o contrato e dar continuidade com o outro. Questão 33. Não se admite a rescisão judicial do contrato administrativo, uma vez que apenas a administração, em juízo de conveniência e oportunidade, cabe decidir acerca da manutenção da avença contratual? Não, aqui pode sim, dentro do judiciário, normalmente vai ser a outra parte, não a administração pública, já que ela tem as cláusulas exorbitantes que dão a ela ali algumas prerrogativas até dentro dos seus princípios, né? Então, não, pode sim, pode ser esfera judicial, esfera administrativa, de forma amigável, né, entre as partes, ou a administração simplesmente decidir dentro das suas condições, ou também dentro da esfera judicial, que a administração pode entrar para suspender o contrato, mas normalmente vai ser a outra parte, né, faz mais sentido. Mas que pode, pode. Então, por isso, a questão está errada. Nossas referências, obrigada. Se vocês tiverem dúvida, podem se pronunciar agora sobre qualquer tema. Gente, fiquem atentos, porque essas questões, elas foram, mas elas não cobriram todo o conteúdo, tá? Ficou uma boa parte ainda de fora, e a parte que a gente ainda entrou ficou ainda bem superficial. Então, estudem bastante, estudem bem, e procurem ver as coisas que a gente não viu, tipo, poderes administrativos a gente não viu. Se faltando questões, pode falar pra gente, tá? A gente olha agora. Certo, 61, 67, 68, 69. Foram minhas? Volta aí. Tá. Ai. Não tem nada não. Eu abro aqui. Pode ver quais foram as questões, de novo? Deixa eu abrir aqui. Foram das 67... 61. A gente pode enviar o gabarito para vocês também, tá? Depois. A gente está no grupo. Vocês podem mandar. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Nossa, mas eu juro que eu coloquei nos slides. Tá. A gente deve ter 67. A 67 era a minha. A responsabilidade objetiva do Estado por dano causado por ser aventurário, pois os serviços notariais são exercidos por delegação do poder público. Tá perfeitinho. Essa é a letra da lei também, gente. Na Constituição tem essa previsão e também tem a lei específica dos cartórios que fala exatamente disso, que os serviços notariais são exercidos por delegação do poder público. E ainda assim, existe a responsabilidade objetiva do Estado, tá bom? É realmente uma responsabilidade que é dada pela letra da lei. A 61 agora, né? Eu posso ler a 61, coloca aí. Tá ok. Tá. O excesso de poder, uma das modalidades de abuso de poder, configura-se quando o agente público pratica ato alheio à sua competência. Vamos lembrar, abuso de poder, existem em 2 casos principais, tem a omissão também, mas é menos vista. Pode ser em excesso de poder ou desvio de poder. Excesso de poder é quando você tem um vício no elemento competência. Desvio de poder é quando você tem um vício no elemento finalidade. Tá? Então, tá correto, excesso de poder configura-se quando o agente público pratica determinado ato alheio à sua competência. Se fosse desvio de finalidade, não, desvio de poder é no elemento finalidade, é quando age com fim diverso. Questão 62, né? Essa 62 foi colocada no slide. 62 tá. Agora 68. Ah, tá. Essa era a minha.
Segundo a jurisprudência majoritária do STJ, nas ações de indenização fundadas na responsabilidade civil objetiva do Estado, é obrigatória a denunciação à lide do agente supostamente responsável pelo ato lesivo, até mesmo para que o poder público possa exercer o direito de regresso. Nossa, essa devia super ter ido para os slides, não sei por que eu não coloquei essas questões. Gente, a denunciação à lide não é uma coisa obrigatória quando você está processando o Estado pela responsabilidade objetiva dele, de um dano. Na verdade, ela nem é indicada pelo STJ que seja realizada, porque, na verdade, se inicialmente na responsabilidade objetiva o Estado te causou um dano por meio de um agente, com o nexo de causalidade, o dano e a ação do agente, você só precisava provar que houve esse nexo de causalidade, o dano e o agente. Mas imagina se fosse necessário que a denunciação à lide fosse feita pelo Estado para ele poder culpabilizar o agente dele pela culpa ou dolo dele. Isso demoraria um tempo a mais para que o processo fosse resolvido. Então, nem sequer é indicado. O que se faz é uma ação autônoma para a responsabilidade subjetiva do agente que causou o dano, quando o Estado vai entrar com a ação regressiva dele, certo? É assegurada a ação regressiva como uma ação autônoma também. Questão 69 agora. Também. Essa é verdadeira, tá? No que tange à responsabilidade civil do Estado, o terceiro prejudicado não tem de provar se o agente causador do dano procedeu com culpa ou dolo. Nesse caso, prevalece a doutrina do risco administrativo, que isenta o prejudicado do ônus da prova, bastando-lhe comprovar o dano. Tá perfeitinha essa questão. Quem tem que comprovar a culpa ou dolo é o Estado na ação regressiva dele contra o agente que causou o dano. Para o administrado, somente precisa comprovar o nexo de causalidade, que é a teoria do risco administrativo. A 69 agora. Não, já foi a 69, era essa, né? E a 70. Vamos lá. Considera a seguinte situação hipotética. Maria, no dia 13 de dezembro de 2007, teve seu carro particular atingido por um veículo oficial, pertencente à União, que estava em alta velocidade e em contrariedade às normas de trânsito. Por ter sofrido prejuízos materiais não reconhecidos pela União, Maria ingressou com ação judicial para cobrar o valor do conserto de seu carro. O Poder Judiciário, ao final do processo, reconheceu a responsabilidade da União e determinou o pagamento do montante despedido por Maria na oficina mecânica. Nessa situação, a União terá o direito de regresso à ação regressiva contra o agente público federal responsável pelo acidente, que estava dirigindo o veículo oficial no horário de suas atribuições funcionais, desde que comprovado o seu dolo ou culpa. Perfeito. A questão está verdadeira e é isso. É a responsabilidade subjetiva do agente face ao Estado. Então, dê uma conferidinha se não faltou mais nenhuma questão que a gente tenha esquecido para o acidente. Se não tiver nenhuma, então a gente dá para encerrada a revisão. Foi longa. Desculpa, gente, a gente tentou fazer o mais rápido